Olá pessoal, meu nome é Jane Cordeiro, sou artista educadora e vim dar uma aula sobre comédia. Inspirada no livro O Riso, ensaio sobre a significação do cômico e algumas curiosidades sobre o universo do palhaço, o clown, e a comédia dell'arte, a comédia italiana que surgiu no século XVI. Do que rimos? O que nos passa que supomos que não riríamos de algo, alguma coisa ingênua e acabamos rindo? O que acontece conosco, esse estranho fenômeno que gostamos de rir, mas não queremos ser alvo de riso? O que há de estranho no cômico? Supomos uma ideia aqui. Rimos somente do que é humano. Não riríamos de uma paisagem. Uma paisagem pode ser bonita, bela, sublime, insignificante ou feia, mas nunca risível. Não rimos de um chapéu, por exemplo, a não ser que ele assumiu alguma forma humana ou seu molde que nos remeta ao humano. O riso é o maior inimigo da emoção. Ele se dirige diretamente à inteligência. Imagine uma sociedade em que todos andassem em uníssono, vibrando no mesmo acorde, na mesma sintonia, em que as coisas adquirissem um peso, todos tocando em harmônico. Numa sociedade assim, talvez não mais se chorasse, mas se risse. Agora, faça o movimento contrário. Imagine-se afastado, assistindo a vida como um espectador neutro. Muitos dramas se converteriam em comédia. Basta você se afastar da situação. É como imaginar uns dançarinos num salão dançando. Basta taparmos o ouvido e para que aquilo pareça ridículo. Pois é, o cômico ele não se comove. O cômico se destina diretamente à inteligência. Tem um filme muito legal que é O Baile, do Ettore Scola, onde é uma comédia onde mostra os personagens, o lado psicológico, humano de cada um deles. E é cômico. É denso e é cômico. Isso não significa que não podemos rir de uma pessoa que nos cause piedade. O cômico se utiliza de alguns elementos. Isso não quer dizer que esses elementos usados soltos, descontextualizados, farão sentido. Depende de uma combinação de ideias, depende que faça sentido. Por exemplo, tem coisas que um sujeito vai rir e o outro não vai achar a mínima graça. Porque o riso é cultural, o riso depende de como que aquele povo sente e pensa, a cultura, os valores de um povo. Já repararam que tem alguns efeitos cômicos que são intraduzíveis de uma língua para outra? Para aquele povo aquilo faz todo sentido e para outro povo não faz nenhum sentido. Então, o riso pertence a um grupo de pessoas. Eu imagino uma situação, uma galera no bar, bebendo e conversando e se riem a valer de alguma coisa lá. Para eles faz todo sentido rir, mas como você não faz parte daquele grupo, para você, aquilo não lhe causa nenhuma vontade de rir. Outro exemplo é um sujeito, estava acontecendo algo e todos estavam derramando lágrimas e não se comoveu de jeito nenhum. Perguntaram para ele, mas por que você não se comove? Falou assim, não, porque eu não sou da paróquia. Com mais efeito, isso se aplica ao riso. Esse exemplo aplicado ao choro também se aplica ao riso. Então, o riso é certo gesto social que ressalta e reprime o desvio dos acontecimentos e dos homens e pertence a um grupo de pessoas. Então, o riso, ele necessita de eco.
Por mais franca que se supõe o riso, ele oculta uma segunda intenção. Ele exige uma cumplicidade de outros sarristas. Já notaram que no teatro o riso do espectador é maior quando a sala está cheia? É isso. Bom, mas vamos falar dos elementos dos quais o cômico se utiliza. Alguns elementos citados no livro. A gente enxerga esses elementos nas estruturas das peças cômicas, nas farsas, nos vaudevilles, nos quiproquós, nas comédias. Os elementos são a repetição, o exagero, a inversão, o travestimento. Vou falar primeiro da repetição. A repetição é um clássico da comédia. A repetição ocorre até o número 3. Se uma coisa acontece, uma vez rimos, duas vezes voltamos, rimos novamente. Uma terceira vez, rimos. Na quarta já não rimos mais. O 3 é o número cômico por excelência. Mas por que a gente ri da repetição? Aquele exemplo da persistência, da obstinação. Uma coisa tá lá obstinadamente tentando novamente. A gente ri disso. Aí tem os efeitos em série. Aí o exemplo de um carteado, todos em pezinho, onde você toca numa carta e todas despencam automaticamente. Esses efeitos em série também é usado bastante nas comédias. Aí eu falei da repetição, né? Então, a repetição é essa obstinação, essa persistência, e a gente ri disso. Porque daí a gente enxerga o mecânico atuando por detrás do vivo, onde deveria existir ineditismo, onde a vida que não na sua magnitude, ela não se repete. A vida, ela, se fôssemos sentir o que sentimos a todo instante, respeitando nossos sentimentos, o que passa pela nossa cabeça, nunca seríamos repetitíveis. Então, esse caráter da repetição que se obstina a realizar automaticamente uma coisa, foge do que imaginamos que é a vida na sua completude. Então, essa persistência, quando há repetição, a gente pressente o mecânico atuando por detrás do vivo, e já não é vida, mas automatismo instalado, e imitando a vida. Essa é a razão pela qual gestos que imaginamos não rir se tornam risíveis quando alguém imita, quando outra pessoa os imita. Porque imitar alguém é destacar a parte do automatismo instalado nessa pessoa. Só se pode imitar dos nossos gestos o que ele tem de mecanicamente instaurado, uniforme, de estranho à nossa personalidade viva. Então, imitar alguém é destacar a parte do automatismo que está instalado nessa pessoa. Porque, como eu disse, a vida na sua magnitude, ela não deveria repetir-se. Nunca, jamais. Seria sempre inédito. Agora vamos passar para outro elemento, o da inversão, por exemplo. A inversão também é um clássico, e a inversão seria o quê? Um exemplo de inversão seria nos desenhos animados, por exemplo, quando vemos o grandão é o burro e o pequenininho é o inteligente. Ou então quando a inversão, ela é uma troca de valores. A gente imagina uma coisa e aí o negócio vira do avesso, é o contrário. Por exemplo, um filho dando uma bronca no pai. Isso é uma inversão, porque a gente espera que seja o contrário que aconteça. Então a inversão nos causa riso porque surpreende a lógica comum, né? O travestimento, uma pessoa se fantasiar de outra, ou muda de gênero, de sexo, um homem se vestir de mulher, ou uma mulher se vestir de homem. O travestimento também é um recurso cômico. Lembrando que o riso foi escrito em 1899
Mas ele ainda se encontra bastante atual nos seus conceitos e fórmulas. Aí vamos falar do exagero. O exagero é essa ideia de desproporção, uma coisa que se avoluma, que vai tomando forma, ganhando tamanho, perdemos a dimensão. O exemplo que ele usa é de uma bola de neve, que começa pequenininho, vai rolando, aumentando de tamanho, até ficar desproporcional, até aquilo ali ser até catastrófico. Esse é um recurso bastante usado na comédia, é uma coisa começa pequena e vai ganhando forma até virar quase uma tragédia, de tão que aquilo ganhou uma proporção gigante, ou o contrário, uma coisa que já começa com tudo, parece o fim do mundo, e quando vai ver aquilo ali era insignificante no seu início. Quantas vezes não vimos situações assim na vida, né? Esse é um recurso cômico, no que nossa vida, se a gente for ver, a gente às vezes dá vazão para coisas que não são tão grandes assim, mas nós, no nosso íntimo, aquilo ali parece, pra gente, aquilo ali é super significativo, e pra quem tá vendo de fora nem é, mas pra gente aquilo faz todo sentido. Então, esse é um recurso cômico, né, que é esse exagero. Aí ele apresenta alguns brinquedos infantis para dizer como esses brinquedos utilizam esses recursos, esses elementos que existem no cômico. Ele cita, por exemplo, o boneco de neve, né, que eu acabei de falar, e também cita o boneco que vai numa caixa de mola, que você põe ele, fecha ele na caixa de mola e ele insiste em sair obstinadamente. Então, a gente fecha ele e ele pula de novo da caixa, obstinadamente. Então, este boneco, o recurso cômico é essa obstinação, essa persistência, esse automatismo, que aí a gente percebe essa rigidez mecânica. Bom, vou dar um exemplo do filme do Charlie Chaplin, o Tempos Modernos, onde aquele sujeito ele não se adequa direito, né? Ele não consegue lidar com aquela máquina, com aquela engrenagem, ele não faz parte decididamente daquela engrenagem. Ele não se adequa. Nesse filme é uma crítica aos tempos modernos, né? É uma crítica à modernidade, de como que a máquina pode engolir o sujeito. No filme, literalmente, isso acontece. Portanto, o riso trabalha sobre a disfunção da máquina, né? O riso é cruel, ele fraga esse desvio. O Chaplin, ele trabalha no default, ele quando ele passa a ser um problema, ele começa os parafusos da cabeça de todo mundo. Bom, então a gente falou da inversão, né? A brincadeira de inverter, o que se espera. Ao deslocamento é apresentar uma coisa no lugar onde não deveria estar, longe da sua função. A amplificação, você bota um sublinhado em alguma coisa, também tem isso. O paralelismo, ele cria um paralelo com o que não está na cena, né? Faz alguma alusão a alguma coisa que não está na cena, e você tem a coisa que é a norma e tem algo paralelo rolando. Bom, desde os primórdios a gente entende das coisas pelo que elas nos servem, né? O homem construiu as ferramentas para o trabalho a partir da necessidade, a palavra foi criada a partir da necessidade, e essa é a necessidade que nos faz dar nome às coisas. A gente se limita a dar rótulos para elas, e não apenas para os objetos, mas também para os nossos estados de almas que se furtam a nós mesmos. A gente não tem dimensão. A gente se perde no que eles têm de íntimo, de pessoal, de originalmente vivo. Em certo sentido, poderíamos dizer que todo caráter é cômico, desde que se entenda por caráter o que há de feito já na pessoa, o que há de pronto.
o que funciona como um mecanismo montado, capaz de funcionar automaticamente. Será aquilo pelo que nos repetimos e pelo que os outros podem nos imitar. O personagem cômico é um tipo, né? Quando na alta comédia, onde descreve-se os tipos, os arquétipos, onde sobressai uma característica do personagem, ali é a pretensão da alta comédia. Então, como viemos dizendo até o momento, o desvio é o cômico e a punição é o riso. Esse desvio pode acontecer na linguagem, no gesto e no comportamento. Vou citar um exemplo que ele cita no livro, o senhor Jordan, que é o mestre de filosofia, se encolerizando ao falar da cólera, dizendo que não pode se encolerizar, mas ele está a milhão encolerizado. Ou outro personagem que ele cita que critica os ledores de verso enquanto tira versinhos do bolso. Então ali aparece o automatismo instalado no sujeito, que ele não percebe o que está acontecendo. O automatismo instalado. O personagem será tanto mais cômico o quanto ele ignora de si mesmo, o quanto algum aspecto se furta a ele mesmo. Ele ignora. É como se pudesse dizer, como ele se descobriria se pudesse ver-se a si mesmo? Não é raro que encontramos um personagem cômico que critique a postura de outros personagens e esteja fazendo aquilo que ele próprio está criticando. Isso é um prato cheio para a comédia. Como que o autor consegue fazer com que a gente fique insensível e não sinta piedade? Não sinta piedade ou nos comova pelo personagem? Um exemplo disso é o personagem do Don Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. O Don Quixote é a maior comicidade imaginável do mundo. Ele é a comicidade mais próxima da sua fonte. Don Quixote, o cavaleiro andante, luta a vida inteira contra o rei. O encanto dessa obra de Miguel de Cervantes é que o sujeito há um descompasso entre o que ele quer, o que ele idealiza e a realidade na qual ele está inserido, na qual ele atua. Mas a gente não vai falar muito do Don Quixote. Só um exemplo, porque a gente estava falando de como o autor consegue fazer com que não nos comovemos com algo e como ele consegue fazer com que a gente deixe essa emoção ficar guardada, que a gente não sinta pena, não se comova com aquilo que a gente está vendo. Não importa se o caráter é fraco, forte, leve ou pesado. Na comicidade de caráter, não importa isso. Importa que não nos sensibilizemos com ele. Então, aí o aspecto insociabilidade do personagem e insensibilidade do espectador. Daí, isso que causa o riso, que faz a gente rir. Então, fechando esse assunto, então o desvio pode acontecer no gesto, na fala, no caráter, né? Então, insociabilidade do personagem, automatismo, distração, desatenção, desvio de caráter, tudo isso acarreta na comicidade de caráter. Bom, agora a gente vai passar para outro assunto. Fechando aqui a ideia do Henri Bergson, eu tentei condensar as ideias para conseguir fazer um apanhado geral e conseguir me tornar compreensível nesse trecho curto de fala, mas não tenho nenhuma pretensão de passar todo a ideia do livro. Tentei condensar a ideia geral para que vocês entendam. Espero que tenha sido compreensível. Agora a gente vai falar do universo do palhaço, o clown. O palhaço, desde os tempos primitivos, a que a gente tem referência
a partir da Idade Média, porque antes disso fica muito primitivo para os nossos dias. O palhaço dizia que era um sujeito que colocava palha na roupa, por isso palhaço. Outra ideia é um sujeito que ele fazia tinha o show dos cavalos e ele organizava o espaço, ele estava ali ajudando e um dia estava muito frio, ele passou num bar, não sei como se chamava na época, mas passou num bar e bebeu e entrou em cena para fazer as coisas e foi muito engraçado. Em cena não, né? Para organizar os cavalos e fez muitas atrapalhadas e o público riu muito e gostou e o dono pediu para que ele realizasse isso no outro dia. Daí ele, vou ter que beber de novo? Daí a solução, pintaram um pouco o nariz dele de vermelho para que parecesse que estava no mesmo estado do dia anterior e aí surgiu essa ideia. Bom, essa ideia é uma lenda, né? Bom, o palhaço é um ser livre. Ele não é um personagem de palco, mas cabe no palco. O palhaço, ele se fundamenta no erro. Ele erra, não percebe que está errando e continua errando. E ainda bota a culpa no outro. O palhaço é um improvisador nato. Ele pode fazer um sketch pro resto da vida. A forma como ele faz é só ele que fará daquele jeito. Nem se outro palhaço pegar para fazer a mesma cena, ele fará de uma forma diferente, porque só ele terá aquele jeito. O palhaço é ritmo, é liberdade, é jogo de cintura, é coragem de errar. Ele tem essa prontidão para o erro. Ele se fundamenta no erro. Há uma máxima do palhaço que às vezes o erro é um acerto. E também há outra máxima do palhaço que às vezes é melhor perder do que ganhar. O palhaço é um fracasso, ele é o fim, se você é um palhaço, você vai ter que lidar com essa situação de que aceitar o grande fracasso que você é. Daí quando você aceita isso, você começa a entender. Quando o ego se apaga, daí começa o jogo do palhaço. Então, todo ator que quer adentrar esse universo tem que estar preparado para isso. Todo ator ou curioso que queira estudar sobre esse estado, né? Que não é um personagem, ele é mais um estado. Ele deveria ter prontidão, disponibilidade para o jogo, alegria de viver. É um processo de se despir. Aceitar que você é o fim e a partir do fim, um começo. A máscara do palhaço é a máscara mais próxima de você. Apesar da máscara, você precisa se reconhecer como você é. Todos nós temos um pai, temos uma mãe, vamos à escola, temos o nosso grau de safadeza, de suvinice. O estado é a condição principal para adentrar esse lugar. É o reconhecimento de você mesmo, de como você é, de como você utiliza seus princípios. A partir daí é o começo para você entender. Não é uma linguagem fácil, de verdade. Um espetáculo de palhaços, ele não tem moral e ele não tem fim, ele não acaba. Ele não quer dizer, olha, isso é por causa disso, daquilo. Não, ele não tem moral. Ele não cabe nesse lugar de julgamento. O palhaço é parecido com uma criança. Ele é por instinto. Ele pensa e faz. Ele não tem julgamento. No jogo do palhaço tem a história de que um é a escada para o outro. O Branco e o Augustus. O Branco é o racional, e o Augusto é a criança, é o excêntrico, é o instinto.
Mas isso não é o que importa, até porque essas posições podem ser trocadas. O universo do palhaço permite isso. Às vezes é igual, às vezes você tá, às vezes com uma pessoa você vira o excêntrico e com outra você é o racional, tem o filme Ai Klaus, do Fellini, que é bem bacana de assistir, que fala sobre fala nesse filme o universo dos ciganos. Naquela época, né, gente? Existia bastante preconceito. Então o palhaço é essa criança, é por instinto. Por exemplo, no Gordo e o Magro tem o gordo aparece mais o branco do gordo, né? A parte racional. Mas isso não é uma coisa para ser tão importante. Vale mais a relação dos sujeitos que estão se relacionando. Vale mais o jogo do que definir quem é branco, quem é Augusto. Isso não é tão importante. Quem vai dizer, quem vai ver isso é o jogo. O que vai acontecer no jogo, na brincadeira. Isso vai se dar. E isso pode inverter de lugar também. Então, quem vai dizer se você é um palhaço não é você, é o público. Porque palhaço não se ensina, palhaço é. Outra coisa é que o palhaço ele não tem aquele tempo psicológico de pensar, peraí, se eu fizer isso vai dar babado, é melhor não fazer. Não, ele não tem esse tempo, ele vai e faz, ele é papum, ele é bate bola, jogo rápido, é imediato. Daí tantos inconvenientes, né? O palhaço não tem consciência do seu ridículo, da sua inadequação no mundo. Ele não tá nem aí. Bom, eu vou passar para outro assunto. Vamos finalizar com a comédia dell'arte. A comédia de dell'arte, que surgiu no século XVI até o século XVIII, comédia italiana. Era realizada nas praças, vinham de carroças, passavam de cidade em cidade. Tinha o caráter de ser feito mímica por conta da diferença de dialetos de cidade para cidade. Para se tornarem entendíveis, eles usavam bastante o recurso da mímica, o uso da máscara. Cada personagem tinha a sua máscara, era fixo. Você fazia aquele personagem, você fazia até o fim da vida o mesmo personagem. Por exemplo, tem no filme A Viagem do Capitão Tornado, o personagem do capitão, o Capitão Matamoros, ele vem atrás da carroça carregando pedras, o respeito pelo ato de atuar, para se manter forte e poder fazer o seu personagem como deveria, na sua dureza. O capitão faz isso. Então o ator que fazia o capitão vem andando atrás da carroça, mostra isso no filme, para mostrar como eles levavam a sério. Sem falar que os atores tinham muitas habilidades, eram exímios acróbatas, faziam coisas sensacionais. Então, os personagens se dividiam em os velhos, os vex, que estavam preocupados em desfazer o casamento dos enamorados, não deixarem se casar, impedir. Os enamorados, que eram os únicos que não usavam máscara, estavam alheios ao que estava acontecendo no roteiro, não estavam nem aí, porque só queriam se casar mesmo. Aí tinha o problema da fome, os servos, os anes, eles eram cômicos, criativos, trapaceiros e estavam sempre famintos. Os velhos, eles só pensavam em dinheiro, em juntar e dinheiro. E também tinham um certo grau de safadeza, eles eram a tradição de levar o personagem até o fim da vida,
o uso da máscara talvez para transmitir a profundidade da essência humana, né? Que teve sua origem talvez nos rituais tribais, no culto ao crânio. A mímica, né, que se vale da linguagem gestual mais antiga, uma forma de comunicação na intenção de transmitir os pensamentos e sentimentos, antes do uso da palavra, né? E é isso, eu vou finalizar essa aula. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado. Esse é só um pontapé inicial para quem é curioso em conhecer esses universos, esse universo da comédia. E se tiverem alguma consideração a fazer, alguma sugestão, crítica, deixe nos comentários, eu ficarei bastante grata. E é isso, a gente está sempre disposto a aprender, e se você se entregar de verdade, tudo vai ser válido. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Muito obrigada.